De tarde, saímos para a frente da casa. Havia uma melhora visível no seu estado. Ele correu atrás das carroças e a única coisa que traiu um traço remanescente de sua ansiedade foi o fato de que ele não se aventurou para fora da vizinhança da porta da rua, não podendo ser induzido a dar nenhum passeio maior. No dia 25 de abril, Hans deu uma amarrada no meu estômago com a sua cabeça, como ele já tinha feito uma vez. Eu lhe perguntei se ele era uma cabra. Sim, disse ele, um carneiro. Eu perguntei onde ele tinha visto um carneiro. Ele, em Gmunden. Fritzl tinha um. Abre parênteses, Fritzl tinha um cordeiro de verdade para brincar. Fecha parênteses. Você precisa falar-me sobre o cordeiro. O que ele fazia? Hans, você sabe, a Fraulein Misi, abre parênteses, uma professora da escola que morava na casa, fecha parênteses, costumava sempre pôr Hannah em cima do cordeiro, mas assim ele não conseguia ficar em pé e ele não podia dar marradas. Se você fosse na direção dele, ele costumava dar marradas porque tinha chifres. Fritzl costumava levá-lo por uma corda e amarrá-lo a uma árvore. Ele sempre o amarrava a uma árvore. O carneiro deu marradas em você? Hans, ele pulou para cima de mim. Fritzl me tirou de perto dele uma vez. Eu fui na direção do carneiro uma vez e eu não sabia, e de repente ele pulou em cima de mim. Foi tão divertido. Travessão. E eu não fiquei assustado. Isso certamente não era verdade. Eu. Você gosta do papai? Hans. Oh, sim. Eu. Ou talvez não. Hans estava brincando com um cavalinho de brinquedo. Nesse momento, o cavalo caiu e Hans exclamou: O cavalo caiu! Olha que barulhão ele está fazendo! Você está um pouco vexado com o papai porque a mamãe gosta dele. Hans, não. Então por que você sempre chora toda vez que a mamãe me dá um beijo? É porque você está com ciúmes, Hans. Com ciúmes, é mesmo. Você gostaria de ser o papai. Hans, oh, gostaria. O que é que você gostaria de fazer se fosse o papai? Hans. E se você fosse Hans, eu gostaria de levar você a Linz todo domingo. Não, todo dia da semana também. Se eu fosse papai, eu seria sempre tão agradável e bom. Mas o que é que você gostaria de fazer com a mamãe? Hans. Levá-la para Linz também. E o que mais? Hans. Nada. Então, por que é que você estava com ciúmes? Hans. Não sei. Você tinha ciúmes em Gmunden também? Hans. Não, em Gmunden não. Abre parênteses. Isso não é verdade? Fecha parênteses. Em Gmunden, eu tinha minhas próprias coisas. Eu tinha um jardim em Gmunden e crianças também. Você se lembra de como a vaca teve o bezerro? Hans. Oh, sim. Ele veio numa carroça. Abre parênteses. Sem dúvida, lhe disseram isso em Gmunden. Um outro ataque à teoria da cegonha, fecha parênteses.
e uma outra vaca o empurrou para fora do seu traseiro. Abre parênteses, isso já era fruto do seu esclarecimento, que ele estava tentando harmonizar com a teoria da carroça. Fecha parênteses, eu. Não é verdade que o bezerro veio numa carroça. Ele veio de dentro da vaca, no curral. Hans contestou isso, dizendo que tinha visto a carroça de manhã. Eu salientei para ele que provavelmente lhe tinham falado sobre o bezerro ter vindo numa carroça. No fim, ele admitiu isso e disse: provavelmente que Berta me tenha dito, ou não, ou talvez tenha sido o senhorio. Ele estava lá e foi de noite, de modo que é verdade, afinal de contas, o que lhe estava dizendo. Travessão. Ou eu acho que ninguém me disse. Eu pensei isso para mim mesmo de noite. A menos que eu esteja enganado, o bezerro foi levado embora numa carroça. Daí a confusão. Eu. Por que é que você não pensou que foi a cegonha que trouxe o bezerro? Hans. Eu não quis pensar isso. Eu. Mas você pensou que a cegonha trouxe Hannah? Hans. De manhã. Abre parênteses, na manhã do parto, fecha parênteses, eu pensei assim. Escuta, Herr Heisenbichler, entre parênteses, Nosso Senhorio. Estava lá quando o bezerro saiu da vaca? Eu. Não sei, você acha que ele estava? Hans, acho que sim. Papai, você andou notando que os cavalos têm uma coisa preta na boca? Eu notei uma vez ou outra na rua em Gmunden. Eu. Você foi muitas vezes para a cama com a mamãe em Gmunden? Hans, fui. Eu. E você costumava pensar para si mesmo que você era o papai? Hans, sim. Eu. Então você sentiu medo do papai? Hans. Você sabe tudo. Eu não sabia nada. Eu. Quando Fritzl caiu, você pensou: se ao menos o papai caísse assim. E quando o carneiro deu uma amarrada em você, você pensou: se ao menos o carneiro desse uma amarrada no papai. Você se lembra do enterro em Gmunden? Abre parênteses, o primeiro enterro que Hans tinha visto. Ele frequentemente se recorda disso, e esta é, sem dúvida, uma lembrança encobridora. Fecha parênteses. Hans, sim, o que tem isso? Eu, você pensou então que era só o papai morrer e você seria o papai. Hans, sim. Eu, de que carroças você ainda tem medo? Hans, de todas elas. Eu, você sabe que isso não é verdade. Hans, eu não tenho medo de carruagens e parelhas ou cabrioles com um cavalo. Eu tenho medo de ônibus e carroças de bagagem, mas só quando estão carregadas, não quando estão vazias. Quando há um cavalo e a carroça está totalmente cheia, então eu tenho medo. Mas quando há 2 cavalos e a carroça não está totalmente cheia, então eu não tenho medo. Eu. Você tem medo de ônibus porque há muita gente dentro? Hans. Porque tem muita bagagem no teto. Eu. Quando mamãe estava tendo Hannah, ela estava totalmente lotada também? Hans. Mamãe vai ficar completamente lotada de novo quando ela tiver outro, quando o outro começar a crescer, quando o outro estiver dentro dela.
Eu. E você gostaria disso? Hans. Gostaria. Eu. Você disse que não queria que mamãe tivesse outro bebê. Hans. Bom, então ela não vai ficar lotada de novo. Mamãe disse que se mamãe não quisesse um bebê, Deus também não iria querer. Se a mamãe não quiser um bebê, ela não vai ter. Abre parênteses, Hans naturalmente perguntou ontem se havia mais algum bebê dentro da mamãe. Eu lhe disse que não, e disse que se Deus não o desejasse, nenhum bebê cresceria dentro dela. Fecha parênteses. Hans. Mas mamãe me disse que se ela não quisesse, não cresceria mais nenhum. E você diz que se Deus não quiser. Então eu lhe disse que era como eu tinha dito, ao que ele observou. Você estava lá, contudo, não estava? Você sabe melhor, com certeza. Ele então procedeu a um interrogatório da sua mãe e ela reconciliou as duas afirmações, declarando que se ela não quisesse bebê, Deus também não iria querer. A mim parece que de todo jeito você deseja que a mamãe tenha um bebê. Hans, mas eu não quero que isso aconteça. Mas você deseja isso? Hans, oh sim, desejo. Você sabe por que você deseja isso? Porque você gostaria de ser papai. Hans, sim, como é que funciona? Como é que funciona o quê? Hans, você diz que os papais não têm bebês. Então, como é que funciona a minha vontade de ser papai? Você gostaria de ser papai e casado com a mamãe. Você gostaria de ser do meu tamanho e de ter um bigode. E você gostaria que a mamãe tivesse um bebê. Hans, e papai, quando eu for casado, só vou ter um bebê, se eu quiser, quando eu for casado com a mamãe. E se eu não quiser um bebê, Deus não vai querer também, quando eu for casado. Você gostaria de ser casado com a mamãe? Hans, oh, gostaria. É fácil ver que a alegria de Hans com a sua fantasia foi atrapalhada tanto pela sua incerteza quanto ao papel desempenhado pelos pais, como pelas suas dúvidas quanto à concepção das crianças estar sob seu controle. Na noite do mesmo dia, enquanto Hans estava sendo posto na cama, ele me disse: Escuta, papai, você sabe o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou falar com Gretchen até às 10 horas. Ela está na cama comigo. Meus filhos estão sempre na cama comigo. Você pode dizer-me por que é assim? Como ele já estava com muito sono, eu lhe prometi que escreveríamos isso no dia seguinte, e ele dormiu. Eu já tinha notado em relatos anteriores que, desde a volta de Hans de Gmunden, ele tem tido constantemente fantasias sobre seus filhos. Por exemplo, tem mantido conversas com eles e assim por diante, de modo que no dia 26 de abril eu lhe perguntei por que ele estava sempre pensando nos seus filhos. Hans, por quê? Porque eu gostaria tanto de ter filhos, mas eu nunca quero, eu não deveria gostar de tê-los. Você sempre imaginou que Berta e Olga e o resto eram seus filhos? Hans, sim. Franz e Fritzl e Paul também. Abre parênteses, seus companheiros em Linz. Fecha parênteses. E Lodge
Este é um nome de menina inventado ou de seu filho favorito, de quem ele fala com mais frequência. Posso enfatizar aqui o fato de que a figura de Lodge não é uma invenção dos últimos dias, mas existia antes da data em que ele recebeu a última parcela de esclarecimento, 24 de abril. Quem é Lodge? Ela está em Gmunden? Hans, não. Existe uma Lodge? Hans, existe. Eu a conheço. Quem é ela então? Hans, eu a tive aqui. Como é que ela é? Hans, como ela é? Olhos pretos, cabelos pretos. Eu a encontrei uma vez com Mariette em Gmunden, quando eu estava indo para a cidade. Quando eu entrei no assunto, parecia que isso era uma invenção. Então você pensou que era a mamãe deles, Hans, e eu era mesmo a mãe deles. O que é que você fazia com seus filhos? Hans, eu os botava para dormir comigo, as meninas e os meninos. Todo dia? Hans, ora, é claro. Você conversava com eles? Hans, quando eu não conseguia botar todas as crianças na cama, eu botava algumas delas no sofá e algumas no corredor. Se ainda houvesse alguma sobrando, eu as levava para o sótão e as punha na caixa. E se houvesse mais algumas, eu as punha na outra caixa. Então as caixas de bebê da cegonha estavam no sótão? Hans, estavam. Quando é que você teve seus filhos? Hannah já estava viva? Hans, sim, ela já estava viva há muito tempo. Mas de quem é que você acha que teve filhos? Hans, ora, de mim. Mas nessa época você não tinha a menor ideia de que as crianças vinham de alguém. Hans, eu pensei que a cegonha tivesse trazido, abre parênteses, obviamente, uma mentira e uma evasão, fecha parênteses. Você teve Gretchen na cama com você ontem, mas você sabe muito bem que os meninos não podem ter filhos. Hans, bom, mas eu acredito que eles possam assim mesmo. Como é que você chegou ao nome de Lodge? Nenhuma menina se chama assim? Lotte, talvez? Hans, oh não, Lodge, não sei, mas de qualquer jeito é um nome lindo. Brincando, talvez você queira dizer um chocolode? Hans, prontamente, não, um safalode. Reticências, porque eu gosto tanto de comer salsichas e salame também. Escuta, um safalode não parece um lemonf? Hans, parece. E dois pontos. Bom, como é um lemonf? Hans, preto, você sabe, abre parênteses, apontando para as minhas sobrancelhas e meu bigode, fecha parênteses, como isso e como isso. E o que mais? Redondo como um safalade? Hans, sim. Quando você sentava no urinol e vinha um lemunf, você pensava para si mesmo que você estava tendo um bebê? Hans, rindo. Pensava não só na rua, mas também aqui. Você sabe, quando os cavalos do ônibus caíram,
O ônibus parecia uma caixa de bebê, e quando o cavalo preto caiu, era exatamente como Hans, atalhando-me, como ter um bebê. Eu. E o que foi que você pensou quando o cavalo fez um barulhão com suas patas? Hans. Oh, quando eu não quero sentar-me no urinol e preferiria brincar, então faço um barulho assim com os meus pés. Abre parênteses, ele bateu com os pés. Fecha parênteses. Esta era a razão pela qual ele estava tão interessado na questão de saber se as pessoas gostavam ou não de ter filhos. Hans hoje esteve o dia inteiro brincando de carregar e descarregar caixotes. Ele disse que desejaria poder ter um vagão de brinquedo e caixas desse tipo para brincar. O que mais costumava interessá-lo no pátio da alfândega em frente era o carregamento e descarregamento das carroças, e ele costumava assustar-se mais quando uma carroça tinha sido completamente carregada e estava no ponto de partir. Os cavalos vão cair, costumava dizer. Costumava também chamar as portas do alpendre de Agência Central da Alfândega de Buracos. Abre parênteses, por exemplo, primeiro buraco, segundo buraco, terceiro buraco, etc. Fecha parênteses. Mas agora, em vez de buraco, ele diz atrás do buraco. A ansiedade tinha desaparecido quase completamente, com a exceção de que ele gosta de permanecer na vizinhança da casa, de modo a ter uma linha de retirada no caso de se assustar. Mas ele nunca foge para casa agora e fica na rua o tempo todo. Como sabemos, a doença começou com a sua volta em prantos quando ele estava fora passeando e quando ele foi obrigado a ir a um segundo passeio, só foi até a estação Hauptzollernment, no Stendsbach, de onde a nossa casa ainda pode ser vista. Na época do parto da minha mulher, ele foi, é claro, afastado dela, e a sua presente ansiedade, que o impede de deixar a vizinhança da casa, na realidade, é a necessidade dela que ele sentiu então. 30 de abril. Vendo Hans brincar com seus filhos imaginários de novo, eu lhe disse: Alô, seus filhos ainda estão vivos? Você sabe muito bem que o menino não pode ter filhos. Hans, eu sei. Antes eu era mamãe deles, agora eu sou o pai deles. Eu. E quem é a mamãe das crianças? Hans. Ora, a mamãe e você é o avô delas. Eu. Então você gostaria de ser do meu tamanho e de ser casado com mamãe. Então você gostaria que ela tivesse filhos. Hans. Sim, é disso que eu gostaria. E então a minha vovó de Lines, abre parênteses, minha mãe, fecha parênteses, será a vovó deles. As coisas estavam caminhando para uma conclusão satisfatória. O pequeno Édipo encontrou uma solução mais feliz do que a prescrita pelo destino. Em vez de colocar seu pai fora do caminho, concedeu-lhe a mesma felicidade que ele mesmo desejava. Fez dele um avô e casou-o com a sua própria mãe também.
No dia 1º de maio, Hans chegou para mim na hora do almoço e disse: Sabe de uma coisa? Vamos escrever alguma coisa para o professor. Eu: Bom, e o que vai ser? Hans: Esta manhã eu estava no banheiro com todos os meus filhos. Primeiro eu fiz lumunf e fiz pipi e eles olharam. Depois eu os pus no assento e eles fizeram pipi e lumunf e eu limpei seus traseiros com papel. Você sabe por quê? Porque eu gostaria tanto de ter filhos, então eu faria tudo para eles. Abre parênteses. Eu os levaria ao banheiro, limparia seus traseiros e faria tudo que se faz com filhos. Fecha parênteses. Depois da admissão fornecida por essa fantasia, quase não será possível discutir-se o fato de que na mente de Hans havia prazer ligado às funções excretórias. De tarde, ele se aventurou ao Stade Park pela primeira vez. Como é dia 1º de maio, não há dúvida de que havia menos tráfego do que o normal, mas ainda assim o suficiente para tê-lo assustado até agora. Ele estava muito orgulhoso do seu feito e depois do chá fui obrigado a ir com ele para o Stade Park mais uma vez. No caminho encontramos um ônibus. Hans apontou-o para mim dizendo: Olha, uma carroça de caixa de cegonha. Se ele for comigo para o Stade Park de novo amanhã, como planejamos, poderemos realmente encarar a sua doença como curada. No dia 2 de maio, Hans veio a mim de manhã. Escuta, disse ele, eu pensei uma coisa. Primeiramente, ele tinha esquecido o que era. Mais tarde, porém, ele contou que se segue, mas com sinais de considerável resistência. O bombeiro veio e primeiro ele retirou o meu traseiro com um par de pinças e depois me deu outro e depois fez o mesmo com o meu pipi. Ele disse: Deixe-me ver o seu traseiro. Tive que dar uma volta e ele o levou. Depois disse: Deixe-me ver o seu pipi. O pai de Hans compreendeu a natureza dessa fantasia apaixonada e não hesitou um momento quanto à única interpretação que ela poderia admitir. Ele te deu um pipi maior e um traseiro maior. Hans, eu, como os do papai, porque você gostaria de ser o papai. Hans, sim. Eu gostaria de ter um bigode como o seu e cabelos como os seus. Ele apontou para os cabelos do meu peito. À luz desse fato, podemos rever a interpretação da fantasia anterior de Hans quanto ao conteúdo de que o bombeiro tinha vindo e tinha desaparafusado a banheira e golpeado o seu estômago com uma broca. A banheira grande significava um traseiro. A broca ou chave de parafuso era, como foi explicado na época, um pipi. As duas fantasias são idênticas. Além disso, uma nova luz foi lançada sobre o medo de Hans da banheira grande. Abre parênteses. Isto, a propósito, já diminuiu. Fecha parênteses. Ele não gosta de seu traseiro ser pequeno demais para a banheira grande.
No curso dos próximos dias, a mãe de Hans escreveu-me mais de uma vez para expressar sua alegria pelo restabelecimento do menino. Uma semana depois chegou um pós-escrito do pai de Hans. Meu caro professor, gostaria de fazer os seguintes acréscimos ao caso clínico de Hans. 1. A melhora depois que ele recebeu sua primeira parcela de esclarecimento não foi tão completa como eu a representei. É verdade que Hans deu passeios, mas só sob compulsão e num estado de grande ansiedade. Uma vez ele foi comigo até a estação de Hauptzollernment, de onde nossa casa ainda pode ser vista, mas não pôde ser induzido a ir mais longe. 2. Com relação à geleia de framboesa e uma espingarda para atirar, damos geleia de framboesa a Hans quando ele está constipado. Ele também confunde frequentemente as palavras atirar e cagar. 3. Hans tinha mais ou menos 4 anos quando foi transferido do nosso quarto para um quarto só seu. 4. Ainda persiste um traço do seu distúrbio, mesmo que não mais sob a forma de medo, mas só sob a do instinto normal de fazer perguntas. As perguntas dizem respeito principalmente a saber de que são feitas as coisas. Abre parênteses, bondes, máquinas, etc. Fecha parênteses. Quem fez as coisas, etc. A maior parte das suas perguntas é caracterizada pelo fato de que Hans as faz, apesar de ele mesmo já tê-las respondido. Ele só quer ter certeza. Uma vez, quando me tinha cansado ao máximo com suas perguntas, e eu lhe disse: Você acha que eu posso responder a toda pergunta que você faz? Ele respondeu: Bom, eu pensei que, como você sabia aquilo sobre o cavalo, você saberia isso também. 5. Hans só refere a sua doença agora como um assunto de história antiga. Travessão. Na época em que eu tive a minha bobagem. 6. Um resíduo não resolvido permanece por trás, pois Hans ainda quebra a cabeça para descobrir o que um pai tem a ver com seu filho, já que é a mãe que o traz ao mundo. Isso pode ser visto pelas suas perguntas, como por exemplo: Eu pertenço a você também, não pertenço? Querendo dizer não só a sua mãe. Não está claro para ele de que maneira ele pertence a mim. Por outro lado, não tenho nenhuma evidência direta de ele por acaso ter ouvido, como o senhor supõe, seus pais tendo relações sexuais. 7. Ao apresentar o caso, é preciso que se insista sobre a violência da sua ansiedade. De outra forma, poderia ser dito que o menino teria saído para passeios bem cedo, se tivesse recebido uma boa surra. Concluindo, deixe-me acrescentar essas palavras. Com a última fantasia de Hans, a ansiedade que foi provocada pelo seu complexo de castração também foi superada e suas dolorosas expectativas receberam uma transformação mais feliz. Sim, o doutor, entre parênteses, o bombeiro, veio, ele de fato levou seu pênis,
mas agora apenas para dar-lhe um maior em troca. Quanto ao resto, nosso jovem investigador simplesmente chegou um pouco cedo à descoberta de que todo conhecimento é um monte de retalhos e que cada passo à frente deixa atrás um resíduo não resolvido.